Boa noite, meus irmãos, irmãs, encarnados e desencarnados. Com grande alegria, como disse a nossa mentora encarnada, dirigente desta pequena casa, porém grande mansão espiritual, um educandário de luz, um hospital, escola. Nós estamos aqui muito felizes, retornando a esta casa, porque reconhecemos humildemente que estar aqui na frente não é para qualquer pessoa, apenas para os mais endividados. E a Rose, reconhecendo isso, nossas dívidas pretéritas, nos possibilita estarmos aqui hoje, recuperando aí alguns erros, algumas escolhas equivocadas de nosso passado. O nosso tema versará sobre a depressão à luz do Espiritismo. Irmãos, o papel do Espiritismo é nos proporcionar conhecimento da verdade. O Espiritismo veio para nos orientar num momento tão difícil, tão conturbado. O Espiritismo está calcado na ciência, religião e filosofia. Portanto, o nosso primeiro enfoque será com base na ciência. Mas antes de mais nada, gostaríamos de perguntar, pronto, aí todo mundo já começa a tremer, né? Cara, ele vai perguntar se eu já passei, já sofro de depressão e tal. Não. Até porque eu não quero reencarnar mais 5 vezes junto de vocês aqui, né? Mas na verdade, reencarnar sim com vocês, mas não aqui neste plano, num plano superior. Pois o Espiritismo nos proporciona isso. Mas não nos basta apenas estudarmos, temos que praticar. Praticar esta oração do Padre Pio, né, Padre Pio? Uhum. Estimados irmãos, a pergunta é: quem dentre vós conhece alguém que já tenha passado ou esteja passando uma depressão? O pessoal lá, ufa, não perguntou quem está com a depressão aqui. Quem? Levanta a mão, só para a gente ter uma ideia. Quem conhece? Alguém que esteja passando por um momento depressivo ou tenha passado. Veja aí que, não sei se está filmando, mas 50% do público aqui presente. Estimados irmãos, a depressão é considerada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, uma doença que, portanto, precisa ser tratada. Mas não ela, a doença em si. Até porque, segundo o Divaldo, fui beber, evidentemente, nesta fonte, Divaldo Franco, em um dos seus vídeos no YouTube, ele fala que, na verdade, e isso é endossado pela própria OMS, não há doença. O que há são doentes. E no que diz respeito à depressão, segundo a OMS, no mundo são cerca de 350 milhões de pessoas que padecem da depressão. Dados da OMS. Temos que considerar esses dados, uma vez que o próprio Espiritismo, um dos seus alicerces, é a ciência. E qual seria a definição, o conceito de depressão? Ainda bebendo na fonte da OMS, abre aspas, um transtorno mental comum, caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimento de culpa e baixa autoestima, além de distúrbios do sono, do apetite. Também há sensação de cansaço e falta de concentração. Fecha aspas. Conceito da OMS. Voltemos ao início. Um transtorno mental. Ou seja, uma dificuldade
uma debilidade da mente. Mas quem comanda a mente? Quem comanda o cérebro? Um de cada vez, senão eu não consigo ouvir. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Falou um desencarnado aqui, o espírito. Nós, espíritos. Ou seja, almas, né? Já que estamos encarnados. Somos nós que controlamos o cérebro, a mente. Então veja que não é o corpo. Ah, a carne é fraca, o corpo é fraco. Não. Ele é um instrumento, veículo pelo qual nós, enquanto espíritos, atuamos no plano material. A fraqueza, a debilidade, a angústia, o medo, o egoísmo, o egocentrismo, a vaidade, tudo está impresso, tudo isso é fruto do espírito, da imperfeição desse espírito. Portanto, meus estimados irmãos, a depressão, segundo o Espiritismo, não desconsiderando fatores exógenos, ou seja, externos, há aqueles que se compadecem, inclusive a ponto de adoecer, entrar num estágio de depressão por conta do sofrimento alheio. Guerras civis, fome, desastres sísmicos, abalos, terremotos, maremotos, furacões, tufões, há quem se compadeça. E às vezes no momento de condições não propícias, no momento de fragilidade, ou por estar muito longe, não consegue ajudar, ela traz isso para ela. A perda de um filho, a perda de um ente querido pode também levar à depressão. A perda de um emprego. Enfim. Fatores exógenos. A violência urbana, com terceiros ou com consigo mesmo. Há também que se considerar, pelo aspecto científico, os fatores endógenos, ou seja, dentro, como distúrbios hormonais. Podem levar, né? Questão aí, níveis baixos de serotonina, hormônio da felicidade e tal, muita adrenalina. Entende? Isso tudo pode mexer organicamente, mas como nada é por acaso, dá o start para o indivíduo entrar nesse momento de depressão. Há também, estudando a doutrina espírita, há também que se considerar um pedido da própria pessoa, do próprio espírito, ainda no plano espiritual, também dito erraticidade. Para aí, quem é louco de pedir para sofrer? Não é uma questão de loucura, mas sim de sapiência, de sabedoria. Pois no plano espiritual, vemos não com os olhos carnais, que a terra há um dia de decompor, né? Mas com os olhos do próprio espírito, da alma. Aqui eu posso anuviar, eu posso impedir a minha visão dos fatos verdadeiros, assim como todos nós. Mas quando chega na erraticidade, no plano espiritual, não. Podemos mentir uns para os outros, enganar o outro ou até mesmo a si mesmo. Mas quando chega lá, não. E aí a gente se reconhece na nossa pequenez, nos nossos erros, nos nossos deslizes, na nossa vaidade, arrogância, prepotência. E a depressão, como tantos outros caminhos, searas, é também um instrumento de burilamento, de aperfeiçoamento moral e espiritual. Só que, evidentemente, muita coisa que a gente programa no plano espiritual pede, quando chega aqui a gente esquece. Natural. E aí a gente, em vez de agradecer, a gente questiona,
a Deus, a sua bondade e a sua justiça. Estimados irmãos, há que se considerar também a depressão não como um instrumento de burilamento, de aperfeiçoamento moral e espiritual, mas também como um processo obsessivo. Está lá no livro Obsessão e Desobsessão. Está lá no livro dos Médiuns, capítulo 23, intitulado Obsessão. E o que é obsessão? Domínio que alguns espíritos invigilantes, ignorantes, no sentido não pejorativo da palavra, mas no sentido de ignorar toda a verdade, a lei de causa e efeito. Espíritos esses que exercem sobre nós, espíritos encarnados, pessoas, e que é praticado por eles devido à sua inferioridade e a compatibilidade deles conosco. Há que se considerar, aí a gente pensa, então basta eu orar, basta eu vir aqui tomar um passe, um banho de sal grosso, um banho de ervas e tal, ou mesmo pedir, sai capeta. Não, não é assim. Não é assim. Por que não é? Porque na maioria das vezes, ao estudarmos o livro dos Médiuns, ao estudarmos o livro da Soria Calda Schubert, Obsessão e Desobsessão, somos informados que, em verdade, esse algoz, esse nosso perseguidor em vidas pretéritas, foi ou foram esses algozes nossas vítimas, que sofreram em nossas mãos, sob o nosso comando, sob o nosso mando e desmando. E no momento de invigilância deles, no momento de ira, eles querem vingança. E aí nossas vítimas se tornam os nossos algozes. E aí começam aquelas vozes. Você não é isso, você não é aquilo. Somado a um contexto social, você é levado a acreditar nisso. Os mais invigilantes pulam dos edifícios. Se jogam na frente de um carro, cometendo suicídio. Vejo então que, à luz da doutrina espírita, a depressão, ela tem todos esses viés aí. Esses caminhos para espíritos como nós, imperfeitos ainda e invigilantes, têm essas causas. Nos levam a esses momentos de perda, de sofrimento, de angústia. Mas leva somente a nós, evidente, porque somos espíritos imperfeitos, espíritos que vêm com o propósito de passar por certas provas e expiações. Já os espíritos mais evoluídos, mais esclarecidos, não passam. Correto? Errado. Pois até os próprios espíritos que vieram em missão na Terra, como por exemplo os profetas, também, no momento talvez de invigilância, são assediados, no momento de angústias, passam também por depressões. Prova disso está no Velho Testamento, primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, que relata que o profeta Elias, perseguido por Jezabel, se refugiou numa caverna e pediu a Deus a morte. E quantos de nós, em nossas cavernas internas, em nossas mentes, cavernas até mais escuras do que aquela de Platão, né? Lá no nosso mais íntimo, questionamos a Deus, a sua justiça, a sua benevolência, a sua bondade, questionamos a nossa vida, questionamos a nossa unha encravada, esquecendo que o outro não tem o pé, ou tem um pé diabético, ou quando perdemos um pé, questionamos a Deus, esquecemos de termos a humildade cristã, tanto preconizada, percebemos que o outro não tem as duas pernas, e aí a gente questiona Deus, questiona a vida, questiona tudo, não vê lógica em nada. Isso nós espíritos imperfeitos. Mas o profeta Elias, que veio com propósito, também questionou. Mas ele,
atento, tendo ouvidos de ouvir e olhos de ver, ouviu e viu Deus. E Deus a ele, não por ele ser um filho querido, mais do que nós, não, porque Deus nesse exato momento está nesta mansão espiritual, falando com cada um de vocês. Cada um de vocês. Eu tenho certeza disso. Absoluta. Fala comigo, fala com todos vós. Mas estão tendo ouvidos de ouvir? Olhos para perceber, para ver? Não. Mas Elias teve. Tanto que Deus o alimentou e o mandou retornar aos seus ensinamentos, ao seu ministério. E assim ele fez. Agora, talvez, por que Elias tenha entrado nesse estágio, né? Aí vale uma brincadeira, porque com certeza, estudando o Espiritismo, aprendemos que Elias posteriormente retorna à Terra na condição de João Batista, que também foi perseguido por outra mulher. Talvez tenha sido isso, né? Da primeira vez que ele entrou em depressão, né? Ele já sabia que da próxima vez, quando fosse encarnar, seria perseguido mais uma vez pela mulher, que dessa vez foi Salomé. Muito bem. Isso aí, Salomé. Então, meus irmãos, seja pelo cartão de crédito, seja por uma mulher, seja porque sempre há um motivo para entrar em depressão. E nós não somos diferentes. Se um espírito mais evoluído, como o profeta Elias e posteriormente João Batista, então não se questionem por estarem sofrendo, ou questionem a Deus por um amigo, um conhecido estar sofrendo de uma depressão. Passem a buscar os porquês. Em vez de questionar a Deus, estude. Jesus já havia dito isso: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aí, bebendo na fonte do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra do Pentateuco, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Quem aqui é cristão? Levanta a mão. Levanta, pode levantar. Eu sei que viemos do trabalho, Rexona já 24 horas, já venceu, mas enfim. Todo mundo, todos nós somos cristãos espíritas, certo? Alguns estão chegando, outros já estão desde o berço. Mas se somos cristãos, temos que dar credibilidade à fala do Mestre. E não questioná-lo, e não questionar ao Pai e a vida que nos foi presenteada, seja ela repleta de provas e expiações. Disse o Mestre Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo 6 a 10. Bem-aventurados os que choram. Ele não falou assim, né? Estão gritando, tá? Ele falou manso, pacífico, eu que espírito imperfeito, fazer o quê? Bem-aventurados os que choram, os famintos, os que sofrem perseguição. E somos cristãos, e questionamos a Ele e a Deus. No capítulo 5 do Evangelho, está lá, causas atuais das nossas aflições. E o que é uma depressão, senão uma aflição? Talvez mais incisiva, né? Mais pesada, maior. A espiritualidade superior nos assevera que uma das nossas causas atuais está na própria vida presente, em nossas escolhas, ainda ontem, feitas nesta encarnação. Também dizem que nós caímos por nossa própria culpa. Afirmam que o homem, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Pensa aí, vocês levantaram a mão sinalizando que conhecem alguém que esteja passando por uma depressão ou tenha passado por ela. Ou se por acaso algum dos irmãos aqui presentes está no momento de depressão. Pensa, seja humilde, lógico, sejamos humildes. Evidentemente, desconsiderando aqui alguns casos que o levaram à depressão. Por exemplo, a perda de um ente querido. Mas pensa aí. Tirando esse caso, vejam se não fostes vocês mesmos que semearam, não como verdadeiro semeador, em campos férteis, mas foram jogando aleatoriamente semente.
pelo asfalto, em meio aos espinhos, em meio às pedras. Mas eu fui demitido. Mas por que será? Porque roubaram. Todos foram demitidos? Você estava preparado para aquilo? Para aquele trabalho? Aquele cargo? Ou você já achou que já estava na boa? Já estou ali há 10 anos, 15 anos e tal. Se aperfeiçoou. Mas eu falo espanhol, português e inglês. Tá, mas quem está mandando no mundo hoje? São os chineses. Foi fazer um curso de mandarim? Meus irmãos, a maioria já me conhece. E estudando o Espiritismo sabe que o Espiritismo não é essa coisa de Salvador, não é. O Espiritismo é para meter o dedo na tua ferida, tirar toda a pele morta, a carne morta, porque já viram, se alguém viu, cara, publica na Scientific, alguma revista científica, vai ganhar Nobel. Porque para que a carne possa se regenerar, tem que desbastar, tem que retirar a carne morta, não é verdade? Senão começa a necrosar tudo. O Espiritismo é isso. Quando Jesus falou, eu sou a espada, é a espada. Só que infelizmente eu e outros irmãos entendemos que era para decepar a cabeça dos muçulmanos. E aí montamos as cruzadas. Mas deixa isso quieto. Não. Os ensinamentos de Jesus vieram para romper de cima a baixo esse homem velho, que somos nós, cheio de preconceitos, cheio de pêsames para consigo mesmo, de pesar para consigo mesmo, ó vida, ó, igual aquela hiena, né? Ó vida, ó céus, ó azar. E ele falou, cara não, né? Essa é a minha parte. Meu irmão, filho, pega a tua cruz e siga-me. E vocês são cristãos. E a cruz é a dor. A cruz é a perda. A cruz é o sofrimento. Mas não tem outro jeito? Não. Doa a quem doer. Não tem. Somos espíritos imperfeitos num planeta de provas e expiações. Se os espíritos benevolentes, benfazejos, como Elias, posteriormente João, e todos os seguidores do Mestre Jesus, sofreram. Poxa, mas e a felicidade? Não é deste mundo, disse Jesus. Está no Livro dos Espíritos. Inclusive, talvez seja o tema da nossa próxima palestra. Por que não sou totalmente feliz? O Espiritismo explica. É o nosso próximo tema. Acho que temos ainda mais um tema, mais um encontro, né? Não sei. Enfim, pelo menos no Seara do Bem a gente tem e vai ser essa palestra. Meus irmãos, não tem como ser diferente. Vocês, diretamente, pedindo lá este momento de prova e expiação, solicitaram. Quando não, estão colhendo agora o que semearam ontem em vidas pretéritas. Há também as causas anteriores dessas nossas depressões, dessas nossas aflições. Está lá no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Aí o cara se joga no... Provavelmente não era um verdadeiro cristão. Porque um verdadeiro cristão, como vocês que levantaram a mão quando eu perguntei, vão compreender bem isso. Todo efeito tem uma causa, diz a espiritualidade superior. Portanto, o homem sofre o que fez sofrer a outros. É difícil de crer, é difícil de aceitar? É, mas é verdade. E não sou eu que vos falo, é o Espiritismo. Se vocês passaram daquele portão para dentro, com a proposta de aprender, assimilar e aceitar o Espiritismo como uma nova revelação, para que vocês possam introjetá-lo e fazer uma reforma íntima de postura, de pensamentos, de ações, reformular todas as vossas convicções, o caminho é por aí. Olha o que diz o Espírito Superior. Muitas vezes são simples provas e não expiações. Vamos nos reservar aqui o direito de não, neste momento, fazer distinção entre expiação e provas. Façam como trabalho de casa. Escolhidas pelo Espírito para concluir a sua depuração e acelerar seu adiantamento moral e espiritual.
chega aqui, se perde na autocomiseração. Ó céus, ó vida, ó azar. Quando não, na síndrome da Gabriela. Conhece a síndrome da Gabriela? Não? Conhece? Conhece? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Vou morrer assim. Continuo assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Pois é. Sai dessa, meu irmão. Sai dessa. Abre o Evangelho. Ele te dá asas. Minha mentora está aqui, meu Deus do céu. Fez uma apologia ao Red Bull, né? Mas tudo bem. Mas abra, estuda. Saia dessa condição de lagartas, como já apresentamos aqui em outras palestras. Faça acontecer. É até meia-noite, né, a palestra? Até que horas? Não, sério? 9. 9, tá. Nos diz a espiritualidade superior que o homem, nós, podemos amenizar ou aumentar o amargor de suas provas e expiações. E de que maneira podemos aumentar ou minimizar nossas aflições e sofrimentos? Vamos lá, um de cada vez. Muito bem. Conforme encaramos a vida terrena. Ai, mas eu tenho tanta pena dos meus irmãos que passam fome, eu queria poder fazer por todos, você não vai conseguir. Mas você pode fazer por um ou por dois. Mas antes de fazer lá fora, já fez o bastante dentro do próprio lar? Joana de Ângeles nos assevera, né? Joana de Ângeles, para quem está entrando hoje no Espiritismo, é um espírito de envergadura, né? Enfim. E ela dita obras, conselhos, enfim, tudo mais, através do Divaldo Franco, médium. E no livro, eu acho que O Homem Integral, ela fala justamente isso. Que os nossos, entre aspas, entes queridos, entre aspas da minha parte, entes queridos, a nossa parentela corporal são os nossos maiores desafetos. Também não é por isso que vão entrar em depressão, né? Vão chegar em casa agora entendendo por que o filho age assim ou a filha age assado, ou por que seu pai é assim com o outro e não com você, enfim. Ou quem tiver um bebezinho agora, no berço, como é que tá sua filha? Tá bem? Tá bem. Já tá na faculdade não, né? Não. Tá. Faz tempo que eu não vejo, ela tinha nascido e tal, né? Mas o bebê, calma, apesar de repente ser um desafeto, ele não é o Chuck. Não vai pular com a faquinha no teu pescoço. Pode chegar e amá-lo plenamente. Meus irmãos, ainda que tenhamos perdido um ente querido, um filho, perdemos um filho, ai meu Deus, a vida acabou. Acabou para mim. O mundo gira em torno do seu umbigo. Acabou. Mas se você for cristão de fato, saberás que você perdeu seu filho. Mas muitos filhos perderam seus pais. Nesse exato momento, quantas crianças há em orfanatos por aí? Mundo afora. Né? Você perdeu o seu emprego. Outros sequer tiveram a oportunidade de tê-lo. Não é conformismo, não é se conformar, mas é se esclarecer, é buscar, é evoluir, é fazer acontecer, é se aperfeiçoar. Sabe? Pega a tua cruz e siga, mas não, a cruz fica ali e você remoendo tudo aquilo. Quando não, tu pega a cruz e começa. Aí dá uma de Evaldo Braga, né? Aquela música, sinto a cruz que carrego bastante pesado. Não tem uma música dele? Mamãe me fazia ouvir isso. Meu Deus. Aí tu pega a cruz e começa a carregar. A cruz está pesada, tu para, todo mundo carregando. Tu para e corta a cruz.
Mais adiante, cruz pesada. Tu pega e corta mais um pedaço da cruz. Lá na frente há um abismo. Do tamanho da sua cruz de todos os outros. Mas você cortou a sua cruz. Como é que tu vai colocar ela de uma ponta a outra? Para atravessar. Perdeu, parceiro. Como é que eu saio disso? Primeiro, reconhecendo que que aquela situação, direto ou indiretamente, é fruto do seu labor ou não, ou da sua inércia. Segundo, aceitando humildemente a sua condição. Terceiro, não maldizendo a Deus, ao contrário, agradecendo. Em vez de você falar, meu Deus, porque eu, Senhor, muito obrigado. Mas fortaleça-me, dai-me discernimento, compaixão, benevolência, indulgência, fortaleça-me enquanto espírito imperfeito. Mostre-me o caminho, uma luz vai se acender. O problema é que às vezes a gente fica com medo, achando que é a luz no fim do túnel, né? Aquela luz que vai chegar. Todo mundo quer ser como Jesus e encontrar com Jesus. Mas quando ele fala, vem meu irmão, deixa eu ficar aqui. Estou fora. Meus irmãos, instruí-vos, amai-vos. Mas antes de instruir o outro, querer amar o outro, você tem que se instruir e você tem que se amar. Perdoa-se mais. Aceita-se mais. Como é que eu vou aceitar o mundo, perdoar o mundo, amar o mundo, se eu não me aceito? Nas minhas condições, nas minhas opções, sejam quais forem. Depois de tudo isso, há um caminho para se fortalecer. Um deles é a oração, falou um desencarnado. A prece. Vigiai, orai. Ore, em vez de maldizer. Lacordaire, na Revista Espírita, melhor, também na Revista Espírita, mas no capítulo 5 do Evangelho, disse-nos em 1863: a prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente, porque não basta pedir apenas. Em verdade, há que se ter merecimento. E disse mais, que o fardo, ele é proporcional às forças. Nossa, se vocês acreditam nisso, por que maldizer? Qualquer situação depreciativa, qualquer situação de perda, de angústia, de medo, de desterro. Por quê? Se o fardo é proporcional às forças, o que lhe falta é a fé. E lembremos que a fé remove montanhas. A fé remove montanhas. Comigo. A fé remove montanhas. E aí eu pergunto, não preciso me responder. Que montanhas seriam essas? A depressão? As dificuldades. Pedi e obtereis. Disse Santo Agostinho, também neste capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, lá no Evangelho. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Disse-nos mais, o Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E cadê a vossa fé? Para a cura dos vossos males. Porque não basta somente entrar aqui na câmara de retificação, de correção moral e espiritual, sem fé. Não é somente fé em Deus, mas fé em si mesmo. Porque, como disse no início, o Espiritismo não é uma religião salvacionista. O cara bebeu, cheirou, aprontou lá fora. Chego aqui, aceito Jesus, acabou. Não, não é assim não. Aqui no Espiritismo não. Aqui não é isso. Você tem que fazer uma reforma íntima, uma reforma interior de fato. Mudar hábitos, costumes e pensamentos.
quiçá convicções. Lembremos Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. A felicidade por completo, tem gente que busca a felicidade completa. Não consegue obtê-la, depressão. Meus irmãos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O cardeal de Morlot, se alguém fala francês, leia muito fluentemente, perdoe-me a pronúncia, mas eu acho que é Morlot. Je suis parler français? Pois é. Bom, disse-nos o cardeal de Morlot, nos idos do século XIX, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais à felicidade. Fenelon, outro espírito que ditou também nesta obra, disse-nos que o homem vive incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa a todo instante, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real. O que foi mesmo que Jesus falou a Pedro? Pedro, ide e erga ou construa, enfim, a minha igreja. Pode deixar, Senhor. Mas ele lembrou a Pedro, no coração dos homens. Aqui está a nossa fortaleza, dentro de nós mesmos. Leiam o céu e o inferno, quarta obra do Pentateuco, e saberão, vós, que não há vilão maior, não há obsessor maior que nos induza à depressão, à infelicidade, do que no ouvir. Continue no ouvido? Nós mesmos. Céu, inferno, está aqui dentro de nós. São vossas escolhas, certas ou equivocadas. Entramos, está aqui, li, sinalizei dentro da doutrina espírita. Nós somos os nossos próprios algozes. Nós escolhemos ou permitimos, no momento de invigilância, adentrar no quadro de depressão. Correto? Não foi o que foi sinalizado aqui? Se tu entrou, meus irmãos, todos vós conseguem sair. Conseguem? Uns sim, outros não. Para isso, existem outros irmãos. Saiam desse pedestal, desse orgulho, dessa vaidade, peçam ajuda. Permita-nos ajudá-los. A casa espírita, esse educandário, esse hospital, escola está aqui para isso. Mas tem que ter fé. E tem que mudar seus hábitos. Porque não adianta entrar enfermo aqui, os médiuns dedicarem-se ao tratamento, se vocês não buscam esse tratamento. Sai daqui e continua. Lembrem-se, Jesus disse, ides e não peques mais. Por falar em Jesus, ele, de fato, é o mestre e médico de todos nós. Nosso irmão mais velho, mais experiente, que também já trilhou esse caminho nosso, certamente. Certamente. Talvez não com tantos deslizes e erros, mas partindo do princípio que todos nós somos criados simples e ignorantes, todos sem exceção, todos os espíritos. Jesus é um espírito puro, angelical hoje. E ele mesmo disse, podeis ser como eu até mais. O Mestre Jesus, estimados irmãos, é o nosso Consolador. Tenhamos fé nele. Tudo posso naquele que... Não ouvi? Alguém deve estar perguntando que não me conhece ainda, mas como é que Rose convida um surdo para dar a palestra? Não é brincadeira, só para ter um pouco de graça, né? Eu acho que Jesus, Deus, quer isso. Quer esse riso nosso, né?
Ele quer, porque está provado cientificamente, quando você sorri, quando você ri, você libera uma série de hormônios que aplacam outros hormônios deletérios de nossa alma. Antes de fechar com a fala do Mestre Jesus, não querendo ser repetitivo, mas, meus irmãos, tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. O Espiritismo não só permeia, não é só encontrado nas casas espíritas, não. Ele também é encontrado em outras religiões, em outras igrejas. E quando não, no próprio mundo. No próprio mundo. Para ser um homem de bem, não precisa fugir do mundo e ficar enclausurado no mosteiro. Não precisa. Ao contrário, precisamos estar no mundo para mostrar a Deus, ao Pai, à espiritualidade superior, ao Mestre Jesus, médico e educador de almas enfermas como a nossa, de que estamos aptos a viver, a conviver nesse mundo. Apesar de Paulo de Tarso ter dito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não devemos fugir desse mundo, que de fato nos ensina. Quer ver como nos ensina? Uma música para aqueles que estejam passando por depressão. E que não é, assim, de fato espírita, mas com certeza foi trazida pela espiritualidade superior. Porque estudando o Nosso Lar, sabemos, e os irmãos estão estudando, né? O livro Nosso Lar aqui, às quintas-feiras, a partir das 20 horas, venham, participem. Apesar de que eu não estou lá, eu não posso, eu trabalho lá no ISERJ, mas enfim. Nós sabemos que tudo que acontece aqui, é materializado aqui, foi na verdade concebido lá no plano espiritual. Tanto que há um momento, eu não me recordo quem, acho que foi a mãe do Chico, alguém, desencarnou e viu um determinado quadro e disse, olha que interessante, eu vi esse quadro lá na Terra, vocês o replicaram aqui? Aí o Espírito disse, não, vocês é que replicaram lá. Entendeu? Na época, lá no filme, quem viu o filme, né, André Luiz desencarnou lá no Isidro, sei lá, do início do século passado, século XX, se não, meados do século XIX, eu não sei, enfim. Mas o fato é que quando ele chega no Nosso Lar, já tinha tablet, já tinha computador, notebook. Ele falava, ele narra nos livros dele, na série de 13 livros, que ele assiste palestras em telões. Ele ditou isso para Chico Xavier, nos idos, né, do século passado, meados do século passado. Né, eu acho que a primeira aula foi escrita em 1935, 1940, alguma coisa assim. Ele já editava, já relatava que ele assistia em telões. E o que nós temos hoje? Século XX, século XXI. E aí, voltando ao Espiritismo, que permeia aqueles irmãos que ainda não conheceram a doutrina espírita. O Espiritismo está por aí, ó. É só ter ouvido de ouvir. Querem ouvir? Muito bem, vamos lá. Quem espera que a vida... Não, eu vou ler. Eu não vou cantar. Senão é desencarne coletivo aqui. Eu vou ler. Abre aspas. Quem espera que a vida seja feita... Vamos lá, todo mundo. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Ilusão. São as nossas ilusões que nos levam à depressão. Também há outros fatores. Mas o principal a se considerar são as nossas próprias ilusões. De que viemos para mudar o mundo, de que viemos para não sofrer, de que viemos para amar, sim, para ganhar, sim, mas também para perder, por que não? Há outro que todo mundo ouve no churrasco na laje, o Espiritismo vos falando e vocês não percebem. Quer ver? Palma da mão. Palma da mão, vou ler. Erga essa cabeça,
bate o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora, não ouvi? Vai chegar. Grupo Revelação. O primeiro é o Gonzaguinha. Não, o primeiro é o Roberto Carlos, né? Ah, é do Roberto. É do Roberto e interpretada pelo Titãs. Para lá, não, Titãs. Sem sombra de dúvida, Titãs. Tá aí no mundo, para quem quiser ouvir. E vocês estão ouvindo? Não. Estão comendo muito churrasco na laje e tomando muita caipirinha, né? E esquecendo que há outras coisas também muito boas no mundo. O saber ouvir. E fechamos com salmos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Disse Jesus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que a paz do Senhor continue conosco, hoje e sempre, nos fortalecendo em nossas perdas, em nossos ganhos, em nossas depressões. Muito obrigado. Que essas palmas sejam para todos vós, ao superar vossas limitações, depressões, enfim.